Vamos falar sobre avaliação de criptomoedas, tá? Bom, primeira coisa, tá, pessoal? Quando a gente vai avaliar, então já entendemos como funciona o blockchain, já entendemos como comprar, já entendemos como transacionar, e acredito eu que já entendemos que o Bitcoin, pelas suas características e pelo seu contexto, ele talvez não seja ainda possível de ser utilizado como moeda de troca, pela sua volatilidade, mas ele pode ser usado como reserva de valor, como investimento, tá? Mas como eu avalio, então, uma criptomoeda? Eu trouxe aqui para vocês alguns dados para vocês refletirem, tá? Primeiro, qual é o nível de descentralização que esse meu sistema tem? Será que ele tem alguém de fato que consegue dar as cartas ali no sistema? É um ponto para se avaliar. Será que o meu código, o código do sistema, ele é aberto, ele é auditável? O código do Bitcoin, ele é 100% aberto e ele é 100% auditável, né? Será que existem algum tipo de conflito de interesses entre quem criou, entre alguma empresa, entre algum governo? Né? Tem que levar isso em conta. Qual é a proposta de valor daquela moeda? Por que ela foi criada? Porque, por exemplo, eu posso copiar o código do Bitcoin e criar o Chanin Coin e disponibilizar na internet. E daí? Isso agrega alguma coisa? Nada. Né? Então, não tem muito porquê eu fazer isso. E o que são os fundamentos? Aí é pensar, tem número fixo de moedas, não tem número fixo de moedas, o sistema pode crescer, será que ele pode inflacionar? Eu tenho que fazer essa avaliação, e cada criptomoeda tem as suas características com relação a isso. Então eu tenho que analisar elas uma a uma. Tá? Bom, vamos falar sobre precificação, né? Como valorar. Tá? E aí é interessante, tá, pessoal, que se a gente olhar o histórico do Bitcoin, aqui eu trouxe um super resumo, tá? Lá quando ele foi criado, em 2009, ele valia zero. As pessoas ficavam trocando, mandando Bitcoin para o outro de zoeira. Né? Ah, toma aí 10 mil Bitcoins, toma aí 100 mil Bitcoins, pega aqui 20 Bitcoins, porque não valia nada. Tá? Até que em maio de 2010, tem um famoso post que vocês podem procurar na internet, que alguém criou lá no fórum de criptografia, eu ofereço 10 mil Bitcoins para quem me entregar 2 pizzas grandes. Alguém foi lá e aceitou. Essa pessoa, se ela segurou os Bitcoins até hoje, ela está bilionária, né? Mas alguém aceitou. Então foi a primeira precificação que nós tivemos de Bitcoin. Foi uma pizza grande por 5 mil Bitcoins. Foi a primeira precificação. Aí o tempo foi passando, 2013 bateu $1.000. Então, chegou um valor que todo mundo achava que era muito alto. Aí caiu, aí voltou a $1.000 em 2017. Aí vocês devem lembrar que deu aquele boom no final de 2017, chegou a $20 mil, depois despencou, e ficou ali, né, cambaleando, até que no ano passado bateu $13 mil, esse ano também cresceu de novo. Eu peguei um valor relativamente atual aqui, de $45 mil, né? E aí é complexo, né, pessoal? Como é que a gente avalia o Bitcoin? Bom, para ações, a gente sabe que a gente usa métodos tradicionais, como múltiplos ou desconto de fluxo de caixa descontado. Aqui, como é que a gente faz? Né? A minha conclusão que eu sempre tive é oferta e demanda. Né? Simples assim, quanto mais pessoas querem minerar, quanto mais pessoas querem usar, o preço vai tender a subir, né? E quanto mais ocorrer o contrário, ou quanto mais enfim, tiver influência política, ou governos, enfim, ficarem pressionando para não utilizar a moeda, apesar deles não terem como controlar, talvez o preço caia, tá? Então, para mim é bem simples, né? A avaliação do Bitcoin é questão de oferta e demanda. Eu tenho que entender o mercado, ou o volume de transações está aumentando nos últimos anos, tá? Então a tendência é de subir. Né? O número de mineradores está subindo, então a tendência é de subir. E assim por diante, tá? Sobre valuation, tá? Então, alguns pontos, tá, relevantes. É um ativo escasso, tá, o Bitcoin, então ele tem um número fixo, ele permite transferências internacionais, porque na verdade, como vocês perceberam, na verdade não existe nenhum conceito de nacional ou internacional, né, esse livro caixa está distribuído aí pelo mercado, e eu estou mandando um Bitcoin de um endereço para o outro, e não interessa quem é o dono do endereço do outro lado, a pessoa pode estar no Japão, pode ser meu vizinho aqui de porta. Né? Então, ela permite transferências para qualquer lugar do mundo. Né? É uma moeda política, né? Então ela não sofre essas influências políticas. Querendo ou não, é um ativo de proteção contra crises. Então, se de repente, enfim, o mundo, o papel moeda começa a degringolar, dar uma outra crise,
pode ser uma saída, pode ser uma proteção, né, um hedge contra crises internacionais, né, muitos chamam, né, de o ouro digital, e a rede ela é super confiável, tá? E vale lembrar, né, que hoje, por exemplo, para pagamentos internacionais, a gente depende muito do SWIFT, né? E o SWIFT ele não é neutro, né? Ele sofre influência principalmente dos Estados Unidos, né? Tem países que, por exemplo, não conseguem fazer transferências fácil internacional porque tem pressão política, né? Então o Bitcoin ele é apolítico. Alguém desses países, digamos, menos favorecidos internacionalmente, podem fazer transferências via Bitcoin sem nenhum problema, tá? E aí, para a gente fechar, bom, antes tem os riscos, né? Antes da gente fechar tem os riscos, né? Então, falei dos pontos positivos, né? Esqueci de falar os riscos. Obviamente, a volatilidade. Então, às vezes, lá um Elon Musk larga uma no Twitter e o preço dispara ou despenca, né? Tem a questão de aceitação no mercado. Daqui a pouco, o Bitcoin foi a primeira moeda. Daqui a pouco, outras moedas mais sofisticadas entram no mercado e daqui a pouco a gente entende que o Bitcoin não faz muito sentido. Pode acontecer. Por que não questões de legislação, né? Apesar de que governos não controlam o Bitcoin, eles podem criar regras que impeçam um pouco a nossa a transação, né? Porque não podem ser descobertas riscos de sistemas, podem ter bugs que são descobertos e falhas que hackers podem eventualmente descobrir e invalidar todo o sistema, isso sempre pode acontecer. E como a gente sempre sabe, perdas, roubos, etc. Tá? Então, para a gente fechar essa primeira parte, eu acredito que o Bitcoin ele pode ser considerado o nosso ouro digital, né, essa espécie de hedge contra crises mundiais e coisas do gênero. Então, eu acredito que a tendência é o Bitcoin valorizar e ser um ativo de proteção. É claro que eu não estou indicando aqui ninguém para comprar, eu não acho que ninguém tem que vender seu carro, sua casa para investir em Bitcoin, mas pode ser uma alternativa de alto risco para quem está buscando diversificar os seus investimentos num ativo diferente que, como eu falei, não sofre influências políticas e de outros tipos.